segunda aula de movimento circular uniforme. E nessa aula nós vamos tratar de um aspecto chamado transmissão. O que é isso, pessoal? Transmissão no movimento circular é quando duas coisas que giram estão conectadas. Quando eu pego dois objetos que giram e os conecto, a rotação de um influencia na rotação do outro. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. É bom lembrar que antes de você assistir a essa aula, é legal que você tenha assistido nossa primeira aula de MCU. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira modalidade, primeira forma de transmissão é quando eu tenho polias ou roldanas conectadas por uma correia. Então, tem uma polia aqui, outra aqui e uma correia esticadinha conectando as duas. Onde é que aparece isso no nosso dia a dia, pessoal? Bicicleta, não é? Aqui seria a coroa, onde vão os pedais. E aqui seria a catraca, onde está presa a roda traseira da bicicleta, né? Então, na bicicleta, isso aqui é bem comum de aparecer. Qual é a relação que eu consigo estabelecer entre essas duas polias? Pessoal, me acompanha aqui. Na borda dessa polia, eu vou colocar um ponto que eu vou chamar de A. E na borda dessa outra polia, eu vou colocar um ponto que eu vou chamar de B. Agora pensa comigo. O que acontece se eu segurar aqui na correia e puxar a correia 10 centímetros? Se eu puxar a correia 10 centímetros, pessoal, esse ponto A anda 10 centímetros. E o ponto B também anda 10 centímetros, certo? Eles andam a mesma coisa, porque eles estão presos à mesma correia. Legal? Então acompanha aqui comigo. Eles andaram 10 centímetros, tanto A quanto B. Eles andaram o mesmo espaço. Andaram o mesmo ΔS. E esse ΔS foi percorrido ao mesmo tempo. Então, se ambos andaram o mesmo espaço no mesmo tempo, o que é igual entre eles? Olha só, ΔS sobre ΔT é a famosa velocidade escalar, que eu represento pela letra V. Certo? Ou seja, eu posso dizer que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Legal? Então, sempre que eu tiver duas polias conectadas por uma correia, a velocidade escalar é igual para as duas. Certo? Vamos desenvolver um pouquinho mais isso. Na aula passada, nós vimos que uma das formas de calcular velocidade escalar era como? 2π RF. Então, velocidade escalar é 2π vezes o raio vezes a frequência. VA vai ser, portanto, 2π R de A vezes a frequência de A. E a velocidade de B vai ser 2πRF também. Só que aqui é o raio de B e aqui a frequência de B. Dá para cancelar alguma coisa? Dá. Posso cancelar o 2π em ambos os lados, né? Sobrou o quê, pessoal? Sobrou uma outra relação aí que vai ser útil para nós na hora dos exercícios. Nesse caso, RA
vezes FA é igual a RB vezes FB. Em geral, eu recomendo que você memorize apenas essa igualdade entre as velocidades escalares, porque daqui para cá é bem facinho chegar, como vocês estão vendo. Beleza, pessoal? Então, estão aí as polias conectadas por uma correia. Agora vamos falar um pouquinho de engrenagens. Engrenagens são essas rodas que têm dentinhos. E tem duas formas de conectar engrenagens: pelos dentes e pelo eixo. Vamos começar com as engrenagens conectadas pelos dentes, encaixadinhas dessa maneira aqui. Pessoal, para essa situação eu tenho exatamente a mesma relação, certo? Quando as engrenagens estão conectadas pelos dentes, o espaço que uma girar, a outra também vai girar. E elas fazem isso ao mesmo tempo. Se elas giram o mesmo espaço no mesmo tempo, elas têm o mesmo V, a mesma velocidade escalar. Então, chamando aqui de A e aqui de B, eu tenho novamente que VA igual a VB. Certo? Igualzinho por enquanto. E também vale essa outra relação, que RA-FA igual a RB-FB. Só que as questões, quando tratam de engrenagens, elas normalmente não falam do raio. Elas vão falar do quê? Do número de dentes que cada engrenagem tem. E uma coisa legal é que o número de dentes da engrenagem, ele é proporcional ao raio. Ou seja, quando o raio ele aumenta nessas engrenagens conectadas, o número de dentes também tende a aumentar. Isso comparando duas engrenagens que estão presas dessa forma. Bom, se o número de dentes é proporcional ao raio, eu posso escrever, ao invés de RA, FA, RB, FB, assim, ó. NA vezes FA igual a NB vezes FB. O que é o N? O número de dentes de cada uma. Pessoal, isso aqui cai demais, tá? Em vestibular e em concurso. Então, fica esperto com isso. E para a gente fechar aqui a nossa parte teórica e ir finalmente para o exercício, eu tenho engrenagens conectadas pelo eixo. Então veja, pessoal, eu até desenhei aqui um outro modelo de engrenagem. Os tamanhos dos dentes são totalmente diferentes, porque aqui os dentes não interessam, não importam nem um pouco para nós, porque eles não estão conectados. Essas engrenagens estão conectadas pelo eixo, ou seja, elas giram ao redor de um mesmo ponto, de um mesmo centro. Aí não é essa relação que vale. Vamos colocar dois pontos A e B, igual eu fiz nos exemplos anteriores? Ó, eu vou colocar aqui o ponto A na engrenagem de fora e vou colocar aqui o ponto B na engrenagem de dentro. Agora, eu queria que você imaginasse que esse sistema dá meia volta. Um exemplo. Gente, se esse sistema der meia volta, o que acontece com o ponto A e o que acontece com o ponto B? Se eu girar meia volta isso aqui, pessoal, o ponto A vai fazer este caminho aqui, ó. E vai vir parar aqui embaixo, certo? Meia volta. E o B? Se eu der meia volta, o que ele vai fazer? Olha só.
vai vir parar aqui embaixo, certo? Os dois vieram para a parte de baixo do meu sistema. Eles andaram a mesma distância? Eles percorreram o mesmo espaço? Não, não percorreram. Olha só, o A, que está mais para fora, andou uma distância bem maior do que andou o B. Então o ΔS não é igual. Mas o que é igual? O que é igual, pessoal, é o ângulo que cada um girou. Por quê? Porque o ponto A deu meia volta, ou seja, 180 graus. O ponto B também deu meia volta, 180 graus. Ou seja, eles não percorreram o mesmo espaço, mas eles giraram o mesmo ângulo, que eu chamo de delta-teta. Eles giraram o mesmo ângulo e, de quebra, fizeram isso ao mesmo tempo. Se é o mesmo ângulo e ao mesmo tempo, o que é isso aqui, pessoal? Ângulo sobre tempo. Velocidade angular, que a gente representa pela letra ômega. Então daí a gente tira que engrenagens conectadas pelo eixo têm a mesma velocidade angular. Olha só, ômega A é igual a ômega B. Tudo bem, coração? Só para a gente deduzir a última relação, como é que calcula ômega? Como é que calcula a velocidade angular? Lembrando da aula passada, é 2πf. 2π vezes a frequência. Lembra? A diferença entre o ômega e o V era só o R. Então, o V é 2π RF. E o ômega não tem o R, é só 2πf. Então, ômega A é 2π FA. Isso aqui é igual a ômega B, que é 2π FB. Tudo bem, coração? De novo, vou cortar o 2π de um lado e do outro. E sobrou o quê? Que FA é igual a FB. Ou seja, engrenagens conectadas pelo eixo têm a mesma frequência. Tudo bem, gente? Então, vamos aplicar tudo isso aqui numa questãozinha? Olha só. Questãozinha que caiu no Enem. Questão muito legal essa aqui. Olha lá, eu tenho esse sistema de engrenagens que ele está mostrando aqui, e na engrenagem A está preso um motor. Esse motor gira a engrenagem A, que vai fazer girar a B, depois a C, depois a D, movendo esse ponteirinho que está conectado na engrenagem D. Gente, ele falou para nós que a frequência de rotação de A é 18 RPM, 18 rotações por minuto. E aí ele quer saber qual é a frequência do ponteiro que está conectado na engrenagem D. Então, basicamente, o que ele quer saber? Sabendo que a engrenagem A tem frequência 18 RPM, qual é a frequência da engrenagem D que está conectada ao ponteiro? Deu para entender? Além da frequência de A, ele colocou aqui o número de dentes de cada uma das engrenagens. Beleza? Vamos que vamos. Vou olhar aqui primeiro para A e B. Pessoal, A e B estão conectadas como? Pelos dentes ou pelo eixo? Muito bom, elas estão conectadas aqui, pelos dentes, encaixadas dessa maneira. Se elas estão conectadas pelos dentes, qual é a relação que a gente faz? Lembra? NaFA é igual a NbFb.
certo? Vamos substituir os dados? Quem que é o número de dentes de A, pessoal? 24. Então fica 24. Quem que é a frequência de A? 18. Então 24 vezes 18. NB. Quem que é NB? 72. É o número de dentes. Vezes FB. Tudo bem? Galera, simplificaçãozinha rápida. Eu consigo simplificar o 24 com o 72. Como é que fica? Se eu dividir os dois por 24, 24 por 24 dá 1. E 72 dividido por 24 dá 3. Só para limpar um pouquinho isso aqui, eu vou ficar então com 18 igual a 3 FB. Certo? Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então a frequência de B é 18 sobre 3. A frequência de B é igual a 6 RPM. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bacana. Agora, vou olhar que a B está conectada na C. Quando a B gira, a C gira junto. E elas estão conectadas pelos dentes ou pelo eixo? Muito bom, pelo eixo. Olha só, os dentes da B e da C não estão juntos, mas elas giram ao redor do mesmo ponto. Então B e C estão girando ao redor do mesmo eixo. Quando gira ao redor do mesmo eixo, a frequência é a mesma, certo? Então a frequência de C é igual à frequência de B, coração. E se é igual, eu sei quanto vale. Quanto que é a frequência de B? 6. Então FC também é 6 RPM. Certo? Estamos acabando. Finalmente, eu vou comparar aqui, ó, C com D. Então, essas duas aqui, ó. E a frequência da D é a resposta que eu quero. C e D estão conectadas pelo eixo ou pelos dentes? Olha aqui, pessoal. Os dentes estão em contato. Se estão conectadas pelos dentes, qual a equação que eu tenho que escrever? Igual essa aqui de cima. Só que agora é NCFC igual NDFD. Beleza? Substituindo os dados, número de dentes de C é 36. Então fica 36. Frequência de C, acabei de descobrir, é 6 RPM. ND, olha só aqui o número de dentes, 108. Vezes FD, que é o que eu quero saber. Vamos fazer aquela simplificação de novo? Aqui, ó, eu consigo simplificar o 108 com o 36, né? Por quê? Porque 108 é 36 vezes 3. E aí, como é que vai ficar isso, coração? Divide os dois lados por 36, né? 36 dividido por 36 dá 1. E 108 dividido por 36 dá 3. Aí eu fico então com 6 do lado esquerdo é igual a 3 FD. E finalmente, pessoal, a frequência de D será 6 dividido por 3. Ou seja, a engrenagem D executa 2 rotações por minuto. E aí, deu para entender? Olá, você já está pronto para resolver questões do Enem envolvendo transmissão de movimento circular. Então é isso, eu espero que você tenha entendido tudo que eu disse aqui e não deixe de acompanhar
a nossa próxima e última aula com conteúdos de movimento circular uniforme. Aquele beijo para todos e até a próxima. Tchau, tchau.